Oi, gente, tudo bom? A gravação de hoje é totalmente inédita. É o seguinte, hoje foi um dia de festa aqui, né? Eu falei com vocês que eu ia receber duas amigas aqui em casa e assim, foi maravilhoso. A gente passou um dia ótimo, conversamos muito, rimos muito, trocamos muito jogo de tarô, usei o oráculo da deusa, foi uma coisa assim muito, 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 muito boa. O resultado disso, no entanto, é que eu tô praticamente sem voz. E, e a Catarina já foi dormir. Eu também não quero fazer muito barulho para não incomodar ela. Então eu resolvi fazer a postagem hoje aqui assim, quietinha no meu quarto, no cantinho. E vamos ver se a gravação vai ficar boa, se vocês vão conseguir me ouvir. Apesar de que a minha voz tá bem fraquinha. Gente, vocês já viram lá em cima. É, o arcano de hoje é o arcano dos enamorados. Tem muito tempo que esse arcano não sai por aqui. Eu confesso para vocês que eu fiquei com uma preguicinha de pesquisar no blog para ver a última vez que ele saiu aqui. Mas assim, eu não me lembro. Eu não sei se vocês lembram dele mais recentemente, mas eu não me lembro, eu realmente não me lembro. Eu acho que já tem bastante tempo que ele não sai aqui. E, e assim, eu gosto dessa carta, não posso dizer que não gosto. Mas tem um aspecto dela que me deixa meio atormentada. O meu lado controlador fica um pouco atormentado. Porque é uma carta que vai falar da necessidade de uma decisão. E se a decisão depende só da gente, tudo bem, é mais fácil. Mas assim, a gente vive a vida sem um roteiro, né? Então, muitas vezes a decisão não é nossa. Não está nas nossas mãos a decisão. É... E aí fica aquele ponto de interrogação, né? E aí? Que decisão que o outro vai tomar, que os outros vão tomar? Que rumo que as coisas vão ter? É... Dá um pouquinho de medinho de vez em quando, né? Mas enfim, tem algumas coisas que eu acho bem interessantes pra gente falar dos enamorados. A primeira coisa é que a gente vai ter sempre aqui uma relação muito forte em relação à questão das emoções e do coração. O que a gente sente vai sempre ser mais importante do que o que a gente pensa. Isso é uma coisa bacana da gente pensar. Pensar. Eu tenho mania de pensar, gente. Mas assim, isso é uma reflexão interessante. A gente costuma dar muito mais valor às coisas que a gente pensa do que às coisas que a gente sente. E essa carta pode estar mostrando pra gente hoje que a boa ideia é sentir, não é pensar. E mesmo quando a gente pensar, e mesmo quando a gente tiver que tomar uma decisão, e que a gente vai ter que usar a mente, a razão de alguma forma, né? Porque a gente vai precisar elaborar a questão para poder decidir. É, é legal que a gente faça isso, mas passando também pelo coração, passando pelo nosso lado mais sensível. Não ficar o tempo todo funcionando, muito racionalizando as coisas. Os enamorados não querem racionalização, tá? É uma, é uma dica. Você quer ficar bem com a carta dos enamorados? Não racionalize. É, claro, essa carta eventualmente vai falar de relacionamentos afetivos, o que é muito interessante, porque vocês podem imaginar que três mulheres juntas conversando, cozinhando, bebendo vinho e jogando cartas. O tema emocional, afetivo, esteve muito presente hoje o dia todo. Quer dizer, o meu já não é nem mais meu hoje, né, gente? Olha só, já passou da meia-noite, já faz tempo.
Mas enfim, o meu sábado, ele foi muito temperado por essa questão emocional. No final a gente já dava gargalhada, né? Quando uma falava, não, mas então, em relação àquele assunto, a gente já ria, já falava assim, lá vamos nós de novo. Então, assim, a carta dos enamorados, ela vem para dar uma. Na verdade, ela vem dar um corte nesse aspecto mais solitário da sacerdotisa, né? Se a gente parar para pensar. A gente teve uma sacerdotisa no sábado, muito solitária, muito quietinha, muito sozinha, e de repente vem a carta dos enamorados. Então já aparece mais gente. E a gente já tem aqui questões muito ligadas a relacionamento. Então, é uma mexida. Eu tô aqui, gente, eu tô falando com vocês, eu tô matutando em coisas, desculpa, minhas pessoais. Então, eu tô aqui pensando assim, ai meu Deus. Mas assim, na verdade é isso. A gente está saindo de um processo mais solitário, mais introspectivo, mais fechado. E provavelmente a gente vai entrar numa fase agora mais sociável também. A gente pode pensar nisso. Mas também numa fase em que os relacionamentos afetivos começam a brotar. Brotar. Ainda bem que a Catarina tá dormindo e que a Valquíria já voltou para casa dela. Porque senão eu ia escutar muita gargalhada pra cima da minha pessoa. E eu não quero isso. Enfim, agora eu quero contar uma historinha pra vocês em relação à Carta dos Enamorados, que é um ensinamento assim que eu acho bárbaro, bárbaro. A Carta dos Enamorados, ela não é só uma carta que fala de decisão, e ela não é só uma carta que fala de questões emocionais e afetivas. Ela é uma carta que fala de amadurecimento. E isso é muito bacana. Eu tive a primeira percepção em relação a isso, tem muitos anos já, observando uma carta bem tradicional, de um tarô bem tradicional dos enamorados, em que aparecia um homem com uma mulher do lado e uma outra mulher do outro. De repente, alguém olha aquilo e fala assim: bom, é um homem com a mulher dele e uma amante. Só que eu peguei e fui observar com muita calma e com muita atenção as figuras, esses personagens. E daí eu peguei, olhei e percebi uma coisa. Não era isso. Era um homem, a mãe dele e a mulher dele. Ou a namorada, enfim. Uma das mulheres era muito mais velha. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que é um processo de amadurecimento no sentido da escolha. Quando um homem deixa o seu lar, o lar dos seus pais, né? E ele sai e vai se unir a uma mulher. É que no caso é um homem com a mãe e a mulher, né? Se fosse uma mulher com o pai e o marido, seria a mesma coisa. Enfim, ou não, não sei. Não pensei nisso ainda. Mas assim, então é um processo de amadurecimento. É um processo de fazer uma escolha de vida em que você tá num determinado status eu moro com papai e mamãe, e você passa por um status, agora eu tenho a minha casa, minha mulher e minha família. Alguma coisa por aí. Então, na verdade, são processos que envolvem escolhas e um amadurecimento, não somente em relação a essas escolhas feitas, mas em relação a gente mesmo. Então, assim, foi é uma coisa bastante interessante para a gente refletir em relação a essa carta. E aí, que dia é hoje, gente? É domingo, né? Domingo, a regência solar. E a gente vai falar o quê? Das questões
ligadas ao autoconhecimento, ao trabalho interior, ao nosso eu, essa visão do nosso eu. E a carta dos enamorados, ela pode estar vindo aqui para falar de algumas questões emocionais que a gente precisa ou amadurecer ou lidar com elas de uma forma mais madura. E a gente vai ter também, oh meu Deus, a gente vai ter uma tomada de decisão aí. Por mais que a gente não queira, a decisão agora é interna. É uma coisa interior. É aquele momento em que a gente vai ter que precisar, assim, olhar para dentro da gente, refletir bastante sobre o que realmente a gente quer da gente e pra gente, e seguir em frente, tomar decisão e... Estão preparados para isso? Eu não sei se eu tô ainda não. Quero mais um dia ou 2 ou 3, pode ser? Enfim, eu acho que é um dia bastante interessante para a gente fazer uma série de reflexões sobre certas dúvidas que a gente tem, coisas que às vezes a gente sempre coloca a culpa no outro, numa outra situação, sempre fora da gente. O fato da gente não tomar determinadas decisões, o fato da gente não escolher, não fazer escolhas claras, né, em relação ao que a gente quer, ou o que a gente é, sei lá. E de repente hoje a gente vai ter essa percepção que está tudo dentro da gente. A decisão tem que vir de dentro da gente. A escolha tem que vir de dentro da gente. Vocês não têm ideia da dificuldade para fazer essa postagem. Vocês não têm ideia. Porque tudo isso está mexendo muito comigo, né? Essa sacerdotisa de ontem, essa carta dos enamorados de hoje, tá me chacoalhando. Mas, o que eu posso fazer? Sigamos em frente. Então é isso, gente. Hoje vai ser uma postagem curtinha, tô com muito sono, tô cansada. Tenho que dormir e a gente vai acordar razoavelmente cedo pra gente... Eu não sei se aqui no Via Tarô eu já comentei isso. Eu comento muito isso no Facebook. Domingo de manhã eu tenho um programinha especial que é fazer feira. E o meu café da manhã é um curau que eles vendem na feira, que é uma delícia. Amanhã eu vou levar a Catarina para comer curau lá na feira. Tá bom, gente? É isso aí. Um ótimo domingo para vocês. Tudo de bom e um beijo.